Eu acho que é uma das dificuldades que a gente tem falando de marketing digital, de entregar para negócio local, é a maturidade do empresário. Assim, é muito difícil, muitas vezes, convencer ele de instalar o CRM, de que é necessário treinar a secretária, Nossa. que, cara, isso e muitas vezes, se o cara não entende isso, a gente perde o cliente, porque a gente não consegue dar resultado, não consegue mensurar, não consegue apresentar. E o cara não se ajuda. Cara, então, um dos motivos de a gente criar o podcast quando a gente começou era para educar o cliente. Tipo, um cliente nosso que entrou 1 mês e meio atrás, ele disse, cara, já ouvi os últimos 40 podcasts. Cara, eu acho sensacional, porque agora, eu falo assim, ele tá com a mentalidade certa. Tipo, o podcast, obviamente, eu não consigo abrir um gerenciador no podcast, mas eu consigo passar a mentalidade do anúncio. E ele vai ouvindo, eu percebi, cara, os nossos clientes ouvem muito o nosso podcast. Então, assim, eu precisei encontrar outras maneiras de educar o cliente que não é só na conversa de reunião. Então, beleza, o cliente não vai ficar 1 hora me ouvindo numa reunião agora. Ele dirige e ouve meu podcast, entendeu? Ele dirige, ouve meu podcast e eu vou passando a minha visão para ele através do podcast. Pô, e o cliente que já ouviu um monte, chega, é maravilhoso, ele já vem educado de casa. Mas se não, quando ele entra, a gente recomenda que ouça os podcasts. Então eu vou botando ele dentro do fluxo certo, né? Então, assim, cara, eu falei, a maioria das pequenas empresas, eles não tiveram uma formação de negócios. Por isso que o livro do Mito do Empreendedor é maravilhoso. Ele diz que o que é o mito do empreendedor, né? A maioria das pessoas empreendem porque tem uma boa habilidade técnica. Eu sei cortar cabelo, monto um salão. Eu sei cozinhar, monto um restaurante. Eu sei tráfego, monto uma rede de tráfego. Então, e ter um negócio que presta um serviço técnico é diferente de prestar um serviço técnico. Então, eu falo, a maioria dos pequenos negócios, cara, uma pet shop, etc., o cara é um bom veterinário e emite nota fiscal, velho. Tipo, Cara, que insight, né? Porque isso é total a realidade. Paga alguns salários e emite nota fiscal. Isso não quer dizer que ele... É um bom empreendedor. Que é um bom empresário. Entendeu? Então, tipo... E aí a gente vai prestar serviço. A gente entra naquele meio. E... Enfim, ele tem a mentalidade dele e eu preciso ajudar ele a como que ele vai olhar para esse negócio do jeito certo. Porque senão ele não cresce. Rafa, a gente tem pergunta da galera aí, eu vi Temos. que tinha umas aí. Olha, já adiantando, né, cara? O Evandro vai ter que firmar isso. Não tem cara, como. Eu tenho as três perguntas. Eu tenho umas três perguntas que eu queria fazer aqui que não vai dar tempo. Cara, muito bom, muito bom. Vamos lá. Primeira pergunta, Evandro. Como aumentar o meu LTV? Agência de tráfego. Como aumentar meu LTV, cara? Esse é um tema complexo. É tipo, o que é a vida? Cara, assim, eu assim, acho que o LTV ele tá totalmente ligado à educação do cliente, cara. Pô. Assim, totalmente ligado, porque assim, também tenho muito amigo que tem agência de tráfego e tal, ele fala, cara, eu não entendo, o cliente tem resultado e sai, o cliente não tem resultado e sai também. Fala, eu não sei mais o que faz o cliente ficar, né? Mas o que eu percebo ali, o principal é a educação do cliente. Quando eu falo educação, é isso que a gente estava conversando, né? Então, eu acho que o LTV está muito ligado a isso e também ao perfil do cliente que ele coloca para dentro. Então, na época da nossa agência, a gente tinha critérios. Eu era marketing vendas e meu sócio era operação, né? Que a gente gerenciava as equipes. Então, ele tinha um acordo de qual é o perfil de cliente que ele aceita atender. Uau! Sim. Então, assim, porque a gente já sabia que determinados perfis de clientes a gente não ia conseguir fazer ele ter valor. Então, o perfil do cliente, fala educação, e outra coisa também bem importante não basta você dar resultado para o cliente. Você precisa fazer com que o cliente perceba que foi você que ajudou ele a ter aquele resultado. Boa. Então, assim, isso eu aprendi com o Vitor Damasio. Ele dizia, não basta transformar, você tem que transformar e fazer com que o cliente perceba que você ajudou a transformar ele. Então, como que se faz isso? Cara, vai fazer reunião com o cliente, apresentou o resultado, faz ele falar. O que está sendo melhor para você no nosso serviço até aqui? Excelente. Ele tem que falar. Tipo assim, o cliente elogiou, o que você mais gosta do nosso serviço?
Spin selling, você vai tirando a resposta dele. Exatamente. Spin selling você tem que fazer o cliente externalizar, porque ele vai se acostumar, cada reunião, legal, o cliente vai reclamar de algumas coisas, falei, tá bom, e o que tá bom para você? O que tá funcionando? Para eu poder saber. E aí ele bota para fora, entendeu? Outra coisa, o cliente tem memória curta. Então, o cliente chegou faturando 30, hoje ele fatura 200. Se ele tá 6 meses faturando 200 e não cresce, ele vai ficar puto contigo. Vai dizer, porra, mas não era ninguém. Fala, mas o cliente se acostuma rapidinho com o outro padrão. Assim, ele se acostuma rapidinho. Então, você precisa relembrar o cliente, né? Mostrar, etc., relembrar. Então, assim, acho que essas coisas vão ajudando a fazer.